Olá, buenos dias. Olá, meus amores, como estão? Espero que bem. Bom, hoje nós vamos pegar aí o caderno de atividades e iremos aí fazer algumas resoluções de questões, tirando alguma duvidazinha que ainda tenha, tá certo? Já aí pensando na nossa terceira avaliação. Então, primeiro aqui eu trago as questões que passei na atividade na aula anterior, tá certo? Então, aí já fazendo a correção da aula anterior. Nós temos aí a questãozinha, los verbos de cambio, os 4 verbos de câmbio que nós estudamos, que são os verbos que indicam aí a mudança em relação ao estado da pessoa, ok? Como sugiere o próprio nome, indica que algo ou alguém passa de um estado a outro, né? Tem a mudança. Completa o esquema e se tienes dúvidas, consulta o quadro de ferramentas. Então, nós temos aí os verbos de câmbio, que são poner-se, convertir-se, hacer-se, e faltou um, que é exatamente o que indica a transformação importante, né? Poner-se, câmbio, mudança, convertir-se, câmbio, mudança, hacer-se, câmbio, volver-se, que é o que falta aí, seria o que? Transformação importante. E os exemplos à frente. Então, tem aí 2 espaços nos verbos convertir-se e volver-se, que você criaria um exemplo para cada. No exemplo do poner-se, nós temos me pongo contenta, pues mi blog ya es un éxito total. Então, lembrando aí que o verbo poner-se, ele vai indicar o quê? Uma mudança momentânea e involuntária, né? O sujeito, ele não quer, aliás, ele não é por vontade dele, né? Digamos assim, que a mudança ocorra. Convertir-se. Ele se convierte em outra persona quando atua em el teatro. Então, vai indicar uma mudança mais duradoura, né? E também involuntária. Então, digamos, ele se convierte em outra persona quando atua em el teatro. A mudança aí, involuntária. Será que a pessoa quer se transformar em outra quando atua no teatro? É uma mudança involuntária e é uma mudança mais duradoura em relação aí ao verbo poner-se, né? Ele está relacionado aí também a questões físicas, né? De profissão e etc. Volver-se, se vuelve timo em frente a pessoas estranhas. Então, aí vai indicar uma mudança involuntária e rápida, só que é mais duradoura do que o poner-se, tá certo? Então, volver-se e poner-se são mudanças mais rápidas, só que o poner-se ainda é mais rápido, mais momentâneo do que o volver-se, tá certo? E o volver-se também aí ele está relacionado ao caráter, a personalidades, a atitudes da pessoa, tá certo? Hacer-se. Ele se hace de tonto quando lhe convierte. No caso do hacer-se, ele vai ser uma mudança voluntária, né? E permanente. Ele vai durar mais. Digamos aí como o exemplo que eu dei na nossa aula, me hizo professora. Então, me tornei professora. E para eu ser professora, eu tive que passar por um processo, então também é resultado de um processo. Eu quis que aquilo acontecesse e será uma coisa mais duradoura, ou então permanente, né? No meu caso, serei professora para o resto da minha vida, se Deus quiser. Câmbio voluntário. Se hace de tonto quando lhe conviene, né? Então aí, ó, se hace de tonto quando lhe conviene, que é uma mudança voluntária, ok? Então aí a resoluçãozinha da nossa questão que passei para vocês. Primeira, descubre qual é a palavra intrusa e táchala. Se necessário, consulta um dicionário. Então, aí nós temos da letra A à letra B com 3 palavrinhas, onde uma delas não está relacionada ao mesmo contexto. Por exemplo, simpático, egoísta, altruísta. Então, aí, a palavra simpático e altruísta, elas estão relacionadas, como se fossem sinônimas, né? Já no caso egoísta, não tem nada a ver com as duas. Então, ela é uma intrusa. Marcamos egoísta. Na letra B, tímido, callado, extrovertido, né? Tímido tem a ver com calado.
né? Que é uma pessoa um pouco fechada, calada. Extrovertido, se é tímido, se é calado, ela não pode ser extrovertida. Então, extrovertido aí é a nossa palavra intrusa. Letra C, generoso, tacanho, honesto. Se é generoso, é honesto. O que é tacanho? Mão fechada, né? Pão duro, veaco. Então, tacanho é a palavra intrusa. Listo, despistado, astuto, né? Listo, astuto, pronto, determinado, né? Então, despistado é a nossa palavrinha intrusa. Bondadoso, generoso, chiflado. Então, chiflado aí é a nossa palavrinha intrusa, porque generoso, bondadoso, tudo a ver, ok? Marca com una X a palavra que corresponde à definição. Letra A. De alguien que trabaja mucho, decimos que es holgazán o trabajador. Trabajador. Cuando una persona no tiene las cosas en orden, decimos que es desordenada. Cuando a alguien le gusta relacionarse con la gente, decimos que es extrovertido. De una persona que duda de lo que hace, duda que duvida, né? Do que faz, decimos que es insegura. Ok? Então, espero aí que vocês tenham conseguido completar direitinho aí. E a nossa terceira questão, completar com os verbos, né, de câmbio, hacer-se, convertir-se, poner-se ou volver-se. Sendo que aqui nós temos aí eles no infinitivo acompanhado de um pronome complementar, do reflexivo, né? E vocês teriam que colocar aí na conjugação correta. Vamos ver se deu certo. Cuando mi hermano agarra el coche de mi papá, sin pedírselo, mi padre se vuelve loco, né? Então, se vuelve louco, que aí vai ser uma mudança involuntária, né? E uma mudança assim, é rápida, na questão de que ele ficou com raiva naquele momento ali, durou só um pouquinho, mas depois passou, né? Letra B. Mi hija se pone muito contenta quando le hago su torta preferida. Então aí ela fica, né, muito feliz, muito contente quando ela traz a torta preferida. Vejam que o poner e o volver, eles serão mudanças mais rápidas. Só que lembrando, o vuelve, volver-se, ele será mais duradouro um pouco do que o verbo poner-se, tá certo? Letra C. Sí, segurísimo que él se vuelve rico en poco tiempo porque el nuevo negocio le va muy bien. Então, ali ele está ficando, né, transformando-se em uma pessoa mais bem de vida, né, mais rica. E vamos ver o tempo. Depois, poderá trocar esse vuelve por convertir-se, né, ou quedar-se, que também é outro verbo de câmbio, que ficará uma coisa mais permanente. No caso aqui, ele utilizou vuelve, que vem de volver-se, porque ele está começando a mudança e não sabe ainda se é uma coisa passageira ou permanente, tá certo? Letra D. Miriam piensa que su marido se convierte al vegetarianismo en poco tiempo, né? No caso aí, convertir-se vai ser uma mudança mais duradoura e involuntária, né? Lembrando isso aí, que ele vai estar relacionado a aspectos físicos, de trabalho e tudo mais. Para hacerte vencedor em las Olimpíadas de Matemáticas, deverá ser mais exercício. Lembrando aí que o verbo hacer-se, ele vai ser uma mudança voluntária, resultado de um processo. Para que você consiga determinada coisa, você vai lutando, trabalhando para conseguir, né? F. Siempre que Paulo le saluda a Elba, ella se pone roja, né? Então, digamos que ela goste dessa pessoa, aí quando ele fala olá, aí a bichinha fica vermelha de vergonha, né? Naquele momento. Involuntário e momentâneo. Quando tenho que ir ao dentista, me pongo muito nerviosa, né? Então, quando vou ao dentista, eu fico muito nervosa, eu fico com medo, ok? Então, aí, a correçãozinha da nossa atividade. E a gente vem agora para
as questões do nosso caderno de atividades. Busquem na sopa de letras alguns adjetivos de caráter e personalidade que conhecemos. Então, nós estudamos aí alguns adjetivos de caráter e personalidade, né? Parlatim, tímido, alegre, contente e assim vai. Então, vamos lembrar aí, né? Volta lá na página onde foi estudado e vejam quais foram os adjetivos de caráter e personalidades que nós estudamos e procura aí no nosso crucigrama, aliás, no nosso sopa de letras, tá certo? Vamos ver aí se vocês conseguiram encontrar. Antipático, divertido, ignorante, rudo, amável. Encontraram esses? Encontraram mais? Muito bem. Então, vamos continuar. Na segunda questão tem: une com uma linha os adjetivos com seu contrário. Então, aí nós temos de um lado os adjetivos, né? Alegre, tímido, simpático, parlatim, engreído, trabalhador. E vocês irão ligar, né, a segunda coluna, que será o antônimo dessa primeira coluna. Por exemplo, alegre. Qual é a palavrinha da segunda coluna que é contrária, que é o antônimo de alegre? Nós temos audaz, triste, antipático, holgazán, callado, humilde. Então, se ele é alegre, o antônimo aí vai ser qual? Tímido. Se ele é tímido, qual é o antônimo contrário de tímido? Simpático. Se ele é simpático, qual é o contrário de simpático? Parlatim, né? Que fala demais, conversa demais. O contrário de parlatim. Engreído, né? Qual é o antônimo de engreído? Trabalhador. Qual é o antônimo de trabalhador? Então, vamos a ver. Alegre, triste. Tímido, audaz, né? Já para frente, né? Simpático, antipático. Parlatim, callado. Engreído, humilde. Trabalhador, holgazán. Então, aí nós temos, de um lado, os adjetivos relacionando com seu antônimo na segunda coluna, ok? Lembrem-se, estudem aí esses antônimos, certo? Porque podem ser cobrados em alguma avaliação, tá bom? Vamos lá. Na terceira, nós temos: identifica que adjetivo de la caja le corresponde cada definição. Então, nós temos os adjetivos: vago, divertida, terco, simpático, grosseiro. Então, aí nós iremos completar as afirmativas abaixo de acordo com o adjetivo da caixa. Persona fiesteira, sorriente e de bom humor. Então, qual seria o adjetivo aí? Vago, divertida, terco, simpático, grosseiro. Vão colocando aí. Se le dice a una persona que no tiene buenos modales para hablar ou para comportar-se. Então, uma pessoa que não tem bons modos para falar ou se comportar, nós dizemos que ela é o quê? Letra C. Persona que em general le cae bien a todo el mundo. Uma pessoa que todo mundo gosta. Lo contrário a uma pessoa trabalhadora e ou estudiosa, né? Uma pessoa contrária a uma que é trabalhadora e estudiosa. Lo contrário a uma pessoa flexível e dócil. Uma pessoa, qual é o contrário da pessoa que como é que eu posso dizer? Calma, tranquila, né? Bem relax, ok? Completaram aí? Vamos corrigir. Persona fiesteira, sorriente y de buen humor, divertida. Se le dice a una persona que no tiene buenos modales para hablar o para comportarse, grosera. Persona que en general le cae bien a todo el mundo, una persona simpática. Lo contrario a uma pessoa trabalhadora ou estudiosa, vago. Vago aí também quer dizer que é uma pessoa preguiçosa, né? Relaxada, não quer fazer nada da vida. Letra E. Lo contrario a uma pessoa flexível e dócil. Uma pessoa o quê? Terco, teimosa, né? Então, vamos a continuar. Verifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según lo que sabes del carácter y la personalidad de las personas.
Una persona que nunca dice la verdad es mentirosa. ¿Verdad o mentira? Una persona que trata a los otros con malos modos es increíble. Una persona que piensa que es el ombligo del mundo es ombligueira, né? Então, acha que é o centro do universo, né? Uma pessoa que reggaetona é traviesa. Uma pessoa brincalhona é uma pessoa travessa. Uma pessoa que chora por qualquer coisa é exagerada. Uma pessoa que chora por qualquer coisa é exagerada. Verdadeiro ou falso? Completaram aí com verdadeiro ou falso? E na quinta questão, nós iremos fazer a correção das alternativas anteriores que nós colocamos como falsas, tá certo? Então, vamos lá, vendo aí a nossa correção. Uma pessoa que nunca disse a verdade é mentirosa. Sim, verdade. Uma pessoa que se trata a los outros com malos modos é increíble? Não. Como é que uma pessoa que trata outra com maus modos pode ser incrível, né? É doida mesmo. Então, ela pode ser uma pessoa que engreída, né? Ou então egocêntrica. Então, corrigindo já aí a nossa questãozinha abaixo, né? A quinta questão, já com a letra B, que é falsa. Uma pessoa que trata a los outros com malos modos é engreída ou egocêntrica. Então, você pode colocar uma das duas. Letra C. Uma pessoa que pensa que é o ombligo del mundo é ombligueira, né? Então, aí também falsa. Ela diz o quê? Que uma pessoa que pensa que é o ombligo del mundo é engreída ou egocêntrica, né? Então, engreída ou egocêntrica. Letra D. Uma pessoa juguetona é traviesa? Sim, uma pessoa que é brincalhona, é travessa, né? Gosta de brincadeiras e tudo mais. Uma pessoa que chora por qualquer coisa é exagerada, quase não sai. Então, nós dizemos o quê? Que ela não é exagerada, ela é o quê? Sensível, emotiva, tá certo? Então, já fazendo aí as três correções da nossa questão anterior, ok? Bueno, vamos a continuar. Relaciona cada adjetivo com sua tradução ao português. Aburrido, sapeca, inteligente, cabeça dura, chato, tagarela. Terco, sapeca, inteligente, cabeça dura, chato, tagarela. Esperto, sapeca, inteligente, cabeça dura, chato, tagarela. Parlatim e travieso. Então, fazendo a relação aí com o português. Sétima, llena los huecos de los mini diálogos com as conjugações correspondientes del verbo parecer-se. Lembra lá que nós estudamos o verbo parecer-se, lembrando que ele é um verbo que pronominal. Ele no final aparece aí um pronomezinho, né? Então, e esses verbos, quando conjugados, eles pedem aí o pronome, né, reflexivo para concordando com o sujeito. Acompanha o verbo concordando aí com o sujeito. Por exemplo, me parezco com a mi madre, né? Lembrando também que nós utilizamos aí a preposição a ao invés do com. No português eu digo, me pareço com minha mãe. No espanhol eu digo, me parezco a mi madre. Então, eu vou utilizar aí o quê? Com o verbo parecer-se. Eu utilizo o pronome reflexivo, concordando com o sujeito. Lembrando aí quais são? Me, primeira pessoa do singular. Te, segunda do singular. Se, terceira do singular. Nos, primeira do plural. O, segundo do plural, se, terceira do plural, ok? Então, a gente vai utilizar o pronome reflexivo concordando com o sujeito, o verbo parecer conjugado no presente do indicativo, sendo que ele é irregular na primeira pessoa do singular, eu digo paresco, né? Acrescentando o Z, e quando eu digo que me pareço a alguém, eu utilizo a preposição a e não com, tá certo? Então, nós iremos aí utilizar. Na letra A, ele diz a quien, utilizando aí o pronome tu, que é na segunda pessoa do singular. A quien
tu, na segunda pessoa do singular, mas a tu padre ou a tu madre. Então, como fica aí o verbo parecer? Creio que eu, mas a mi padre, né? Então, aí, por exemplo, quando ele diz o seguinte, a quien, qual é o pronome utilizado, o pronome reflexivo utilizado para a segunda do singular? Te. A quien te, aí o verbo parecer fica o quê? Na segunda do singular. Pareces, a quien te pareces más? A tu padre ou a tu madre? Aí ele diz, creio que eu está na primeira pessoa do singular. Então vai ser o pronome me. Creio que me parezco más a mi padre, tá certo? Aí você diz, tia, mas aí cadê o a antes do mas e do mas? Você não vai utilizar aí porque ele já tá aqui. Vejamos o uso do a aqui e aqui, tá certo? E aqui também, tá bom? Então você usa quando pede, ok? E também em relação à fala. Completando a segunda, né? Aliás, a letra B. Has visto que Ana e Raquel, terceira pessoa do plural, né? Terceira do plural, como vai ficar o pronome e o verbo parecer? Muchísimo a su madre. Pues no me he fijado. Olá, chicos, que increíble. Aqui nós vamos utilizar o quê? Segunda pessoa do plural. Qual é o pronome? E como fica o verbo parecer na segunda pessoa do plural? Muchísimo. Sí, claro. Então, vamos utilizar a primeira pessoa do plural. Como fica o pronome e o verbo parecer? Tanto porque somos hermanos gemelos, ok? Vamos aí vendo a correção. Então, nós temos na sexta questão, fazendo a relação aí da palavra, do adjetivo, a sua tradução, nós temos aburrido como chato, terco como cabeça dura, né? Uma pessoa teimosa, esperto como inteligente, parlatim vai ser tagarela, travieso, sapeca. E abaixo nós temos aí, letra A já corrigimos, já fizemos, né? Na letra B tem as visto que Ana e Raquel. Então, como está na terceira pessoa do plural, o pronome é si. E o verbo parecer fica parecen muchísimo a su madre. Pues no me he fijado. Letra C. Olá, chicos, que increíble. Segunda pessoa do plural, então o pronome é os. E a conjugação do verbo fica pareceis, muitíssimo. Se, claro, primeira pessoa do plural, então fica nos, e o verbo parecer fica parecemos. Nos parecemos tanto porque somos hermanos gemelos, ok? Lembrado aí do uso do verbo parecer-se, que vai utilizar o pronome, ok? Toda vez que você encontrar o verbo aí com o si, que vai ser um verbo pronominal, nós teremos o quê? Ele vai pedir para utilizar os pronomes reflexivos, concordando com o sujeito, e no caso aí o verbo parecer conjugado no presente do indicativo, ok? Muy bien. Oitava. E tu? ¿A qué miembro de tu familia te pareces más? ¿Tienes hermanos o primos? Se parecem a ti? Se parecem a tus padres ou tios? Então, você vai fazer aí, resposta pessoal, você irá responder a quem você acha que você mais se parece, colocando aí em espanhol, tá certo? Você tem irmãos ou primos? Aí, se sim, coloca se e vai dizer com quem você se parece mais, né? E se você se parece mais aos seus pais ou tios, tá bom? Então, você vai utilizar aí 2 ou 3 frases dizendo a quem você acha que se parece mais ou que as pessoas dizem a quem você se parece mais na sua família, tá bom? E nona, completa los huecos com los verbos de cambio de la caja. Então, nós temos se vuelve, me pongo, se ha hecho, se pone, se hizo, se ha vuelto, se volvió, se hace. Então, vejam que nós temos os verbos conjugados até de formas diferentes. Por exemplo, aí o verbo hacerse, ele está conjugado como se ha hecho, se hizo e se hace. Então, foi o que eu falei também na nossa aula, lembram? Que esses verbos, eles serão conjugados de formas diferentes, de acordo com o que o tempo da frase, o modo da frase pede, tá certo? Só que isso aí não irá ser cobrado na prova. O que eu vou cobrar é que você
adeque o verbo ao contexto da frase. Utilize o verbo correto àquela frase, tá certo? Eu já vou colocar assim também conjugado, só para você reescrever, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, enfermo quando não encontro las llaves del auto. Então, tá dizendo aí que fica doente de raiva, vamos dizer assim, quando não encontra as chaves do carro. Qual seria o verbo aí para eu utilizar nessa questãozinha? Seria o verbo volver-se, poner-se, hacer-se ou... só tem esses três, né? Então, qual seria aí o verbo adequado para completar essa frase? Aí é uma mudança involuntária e passageira, né? Então, qual seria aí o correto para ser utilizado? Vamos tentando aí. Na letra B, Helena sempre, tracinho, blanca de medo. Então, ela sempre fica o quê? Branca de medo. Mas é uma coisa o quê? Passageira e também involuntária, né? Ramón era muito pobre, pero rico com suas empresas de eventos. Uma ação voluntária e resultado de um processo. Então, ele era muito pobre, mas o que? Ele se tornou rico com sua empresa de eventos. Ou seja, ele foi trabalhando com a sua empresa, né, fazendo com que ela pudesse crescer mais e tornar-se uma pessoa rica. Então, qual é aí o verbo? No caso, será um verbo mais duradouro, né, e voluntário. Letra D, Jorge, um homem muito responsável, né? Então, uma mudança aí também, de certa forma, involuntária e mais duradoura. Mariana, louca, se lo tocan el celular. Então, ela fica com raiva quando pega no celular dela. Uma coisa involuntária e momentânea. Estela, rica, heredou uma fortuna de sua tia. Então, aí está dizendo o quê? Que ela ficou rica porque herdou a fortuna da sua tia. Então, de certa forma, involuntária, né? E pode ser, vamos dizer, duradouro, um pouco duradouro. Pode ser que ela gaste tudo de uma vez para outra, né? Penélope, monja. Então, Penélope tornou-se monja, né? Então, essa transformação foi voluntária e duradoura ou permanente. Rodolfo, maior a cada dia, que ele fica mais velho a cada dia. E a se le nota los años, né? E observam a mudança já no físico, já é uma transformação involuntária, né? E duradoura, permanente, tá certo? Vamos ver aí se vocês fizeram corretamente. Então, acima na questão 8, como eu já falei, pessoal, vocês irão aí utilizar frases dizendo a quem vocês se parecem, né? E abaixo nós temos me pongo enfermo quando não encontro las llaves del auto. Me pongo, mudança involuntária e passageira. Helena sempre se pone blanca de medo. Da mesma forma, momentâneo, né? Passageiro, involuntário. Ramón era muito pobre, pero se hizo rico com sua empresa de eventos. Voluntário, resultado de um processo. Ele buscou aquilo. Jorge se ha vuelto um homem muito responsável. Então, a mudança também voluntária e duradoura. Mais duradoura do que o verbo poner-se, né? Mariana se vuelve louca se le toca no celular. Então, ela fica brava, com raiva, quando pegam o celular dela. Estela se volvió rica, heredou uma fortuna de sua tia. Se volvió porque, no caso aí, foi involuntária e também duradouro, né? Pode ser mais duradouro um pouquinho. Penélope se ha hecho monja. Então, voluntária, ela quis que aquilo acontecesse. Rodolfo se hace maior a cada dia e se le nota los años, né? Então, também aí é resultado de um processo, tá certo? Espero que tenham aí conseguido fazer a questãozinha e compreendido los verbos de cambio. Completa los huecos com convertir-se em ou legar a ser, de la caja según corresponda. Ha llegado a ser, se ha convertido, legar a ser, se convirtió. Margarita
em uma mulher muito trabalhadora. Então, aí nós utilizaríamos qual conjugação aí, qual verbo correto. Piotose en Papa en el año 1939, né? Carmela trabajó duro hasta la directora del colegio. En noches de luna llena, Quasimodo en Hombre Lobo. Javier Bardem, uno de los actores espanhóis mais famosos. Então, aí nós utilizamos convertir-se em ou chegar a ser. Analiza las afirmaciones, señala las que están correctas, reescribe en las líneas las frases que contienen errores, corrigindo-las. Então, na 11ª, nós iremos aí fazer a correção das anteriores, das que estão falsas. Observemos. Margarita se ha convertido em uma mulher muito trabalhadora. Então, convertir-se, lembrando aí que é um verbo que vai ser uma mudança involuntária, né? E vai tratar-se aí do estado físico, psicológico, né, da pessoa. Pío XII se convirtió en Papa en el año de 1939. Da mesma forma. Carmela trabalhou duro hasta llegar a ser a diretora del colegio. Então, ela trabalhou até chegar a ser a diretora do colégio. En noche de luna llena, Quasimodo se convierte em hombre lobo. Então, ele se transforma em um homem lobo. Javier Bardem ha llegado a ser um dos atores espanhóis mais famosos, ok? Observem aí a questãozinha do que. Eu não passei para vocês o verbo chegar a ser, né? E também não vai ser utilizado. Mas, se eu colocasse, vocês observariam o quê? Lembram que quando eu falei a vocês sobre o verbo de câmbio, convertir-se, eu disse a vocês o quê? Que ele, geralmente, e basicamente todas as vezes, ele vem acompanhado da preposição en. Então, nós podemos observar aqui acima, en e en, utilizando aí o verbo convertir-se. Então, era só, por exemplo, se tivesse alguma dúvida, observava aqui se tem a preposição en para utilizar o verbo convertir-se. Aqui também acima aparece, tá certo? Então, vamos aí. Analisar as afirmações em las que estão corretas. Então, a gente vai marcar as que estão corretas e as que estão incorretas nós iremos fazer a correção. Convirtieron el antiguo hospital em um hotel. Então, aí o uso do convertir está correto? Com el convertir, muito bem, correto, né? Na outra nós temos, me volví muito triste quando supe la notícia. Me volví muito triste quando supe la notícia. O verbo está conjugado aí corretamente. No caso, é o verbo volver-se. Está correto? Juan se puso rico de tanto trabalhar. Também está correto? É com o verbo poner-se. Tras años de trabalho duro, Pedro chegou a ser el gerente general de la empresa. Está correto aí o uso do verbo, cadê? Chegou a ser. Maria e Cristina se hicieron enfermas. Elas ficaram doentes. Está correto com o verbo hacer-se? Vamos lá. Me volvi muito triste quando supe a notícia. Então, está incorreta porque eu não vou utilizar volvi, mas poner, que é uma coisa mais passageira e involuntária também. E vai, no caso aí, eu diria, me puse muito triste quando supe a notícia, né? Então, aí não seria volvi, que é uma coisa mais duradoura, mas sim poner-se. Juan se puso rico de tanto trabalhar. Não é poner-se, não é puso. Por quê? Ele quis, o poner-se é momentâneo e involuntário. Já no caso aí, ele quis ficar rico, então, e é resultado de um processo, uma coisa mais duradoura. Então, aí seria com o verbo hacer-se. Então, Juan se hizo rico de tanto trabalhar. Tras años de trabajo duro, Pedro llegó a ser el gerente general de la empresa. Correcto. María y Cristina se hicieron enfermas.
hicieron não está correta, porque como já visto, hacerse, hicieron, é uma mudança voluntária, ou seja, a pessoa quer que aquilo aconteça. E quem é que quer ficar doente, né? Ninguém. Então, aí no caso vai ser que o verbo ponerse. Maria e Cristina se pusieron enfermas. Ok, meus amores? Muito bem. Bom, espero que se tivesse alguma dúvida tenha sido esclarecida, mas continuo a dizer, qualquer dúvida que ainda tenha, não hesitem, por favor, me procurem que eu estou aqui à disposição para tirar todas elas, tá certo? Eu estou aqui para ajudar vocês. Deixo aí as páginas 30 e 31 do nosso caderno de atividades, o restante das questões, né? Nós vimos aí até a questão o que? Nós vimos até a questão 11 e vocês têm a questão 12, que é a leitura de um texto, a resolução das questõezinhas, tá certo? Vocês farão e na próxima aula eu farei a correção aqui também, tá certo? Então, páginas 30 e 31 do nosso caderno de atividades, tá bom? Então, cheiro no coração de vocês, fica com Deus, hasta luego, gracias!